queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Tio Fio Exatas. Muito bom ter vocês aqui. Nós vamos para a nossa derradeira, última aula de logaritmos e nós vamos começar falando sobre as funções logarítmicas. Mas, como diz meus queridos amigos gaúchos, né? Mas, nós vamos aqui, pessoas, antes ver a questão das funções inversas, tá? Vamos trabalhar, senhores, tranquilo, não tem segredo, é show de bola. Vamos trabalhar essa questão das funções inversas. Quero trabalhar as funções inversas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou escrever, ao invés de y igual a 2x mais 1, eu vou escrever essa função na forma de x. E aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que isolar o x. Então isso é fazer a função inversa, tá? Então vou escrever aqui, ó. Primeiro, y menos 1. Y menos 1 é igual a 2x. E isolo o meu x. X vai ser igual a quem? A y menos 1 sobre 2. Então, pessoas, eu posso falar que esse cara aqui, ó, ele é a função inversa. E aí a gente pode escrever função inversa como f de menos 1, que traz a indicação de inverso, tá bom? Então eu tenho aqui a função inversa de 2x mais 1 é y menos 1 sobre 2. Esse carinha, como que a gente pode escrever ela na forma de sua inversa? Vai ser y menos 1 igual a 3x e a mesma coisa do outro, x igual a y menos 1 sobre 3. Certo? E esse carinha aqui, como eu falei, ele é a nossa função inversa e pode aparecer para vocês aí como f de menos 1, que é a função inversa. E o último exemplo aqui, senhores, é a nossa y igual a x ao quadrado. Bom, se eu quero deixar na forma de x, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever y igual a quem? Raiz quadrada de x ao quadrado. Só que eu também vou colocar raiz para y, né? Então, corta esse com esse, eu vou falar que x é igual a raiz quadrada de y. Bom, por que eu iniciei a aula de funções logarítmicas falando sobre funções inversas? Não é à toa, queridos. Não é à toa. Por que eu iniciei? Porque a função logarítmica, ela é a função inversa de uma função que nós trabalhamos recentemente. Qual foi essa função? A função exponencial. Então, eu vou escrever aqui, ó, a função logarítmica é a inversa, é a função inversa da exponencial, da função exponencial. Beleza? Bom, isso aqui é importante porque a gente viu aqui a questão de funções inversas e aí a gente já sabe que a função logarítmica ela é a função inversa da função exponencial. Bom, falando da função, então, falando da nossa função logarítmica, como que eu posso mostrar no gráfico essa função logarítmica, pessoas? Vem comigo, olha só. Eu tenho aqui um plano cartesiano. Não vou desenhar aqui dentro dos padrões, só para a gente ter uma ideia de como que fica a nossa função exponencial. Bom, a nossa função logarítmica, tá? Bom, a nossa função logarítmica ela vai ter duas situações, assim como na exponencial. Ela vai ter aqui esse gráfico. E esse gráfico aqui vai dizer que eu tenho uma base maior que zero. E por ser maior que zero, pessoas, esse cara aqui, ele é uma função crescente. Vai ser uma função crescente. Porque a minha base é maior que zero. Tá?
E aí, queridos, vou fazer outro carinho aqui, ó. O outro problema cartesiano, eu tenho um x e tenho y. E agora eu vou escrever o carinha que é a função que é, pessoas, decrescente. Eu tenho a função crescente e tenho a função decrescente. Essa função decrescente, pessoas, eu vou ter a base maior que 0 e menor que 1. Opa, essa base aqui, senhores, ela não é maior que 0. Essa base aqui ela é maior que 1. A função crescente é maior que 1. Desculpa aí. Base maior que 1, função crescente. E base entre 0 e 1, eu vou ter uma função o que, queridos? Vou ter uma função decrescente. Beleza? Então, eu tenho aí esses valores. E aí, pessoas, importante a gente trabalhar aqui a ideia dos nossos sinais quando a gente for trabalhar as inequações que eu já vou mostrar para vocês para encerrar o assunto de logaritmos, tá? Olha só, a função crescente, vamos pegar dois valores aqui para o nosso x. Vou pegar aqui um valor de x1 e vou pegar aqui um valor de x2. O que vai acontecer com esses valores aqui? E aí eu vou colocar aqui, eu vou ter uma função, vou colocar y, vou colocar log de x1 na base b e log de x2 na base b. Bom, olha só a ideia desse cara. Ela é crescente, então quando eu aumento os valores de x, o que acontece com os valores para y? Também aumenta. Então, eu posso escrever assim, ó, x2 maior do que x1. Portanto, senhores, eu posso afirmar que log de x2 na base b log de x2 da base b é maior que log de x1 na base b. O sinal da minha equação ele não altera, tá vendo aqui, ó? É uma crescente, não tem alteração. x2 maior que x1, log de x2 maior que log de x1. O sinal não vai se alterar porque eu tenho uma crescente. Aqui, vou até escrever aqui, porque isso aqui é importante, não altera o sinal. Não vai alterar o nosso sinal lá das nossas inequações. Não altera o... Por que eu escrevi nossa? Não sei, professor. Não altera o sinal, pessoas. Agora, senhores, vamos acompanhar o mesmo raciocínio para a nossa decrescente, tá certo? Vamos pegar aqui, ó, valor para x1 e x2, certo? Então, eu tenho aqui x1, e aí eu vou ter aqui log de x1 na base b, e aqui eu vou ter x2, log de x2 na base b. Agora, senhores, o que está acontecendo com x1 e x2? Vamos escrever aqui, ó. x2 maior do que x1, lá no meu x, lá no meu domínio, x2 maior do que x1, só que o que acontece com o nosso y, pessoas? O nosso x2, ele é menor que o x1, ele não é maior, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, x2, log de x2 na base b, log de x2 na base b é menor do que log de x1 na base b. Então, aí, senhores, errou, tá certo? Eu vou ter um x2 maior do que x1, só que lá no nosso y, lá na nossa imagem, eu vou ter
esse cara menor, log de x2 menor do que x menos 1. Portanto, senhores, eu vou inverter o sinal da desigualdade. Inverto o sinal da desigualdade. Ok, senhores? Então, aqui, para nós, o que é importante, falando de equação, certo? Falando das nossas funções e já fazendo uma abreviatura aí para as equações, aqui ela vai ser crescente quando a base é maior do que 1, aqui ela vai ser decrescente, então ela está na forma de decrescente, quando a base maior que 0 e menor que 1, ela é decrescente, e quando eu tenho acrescente, eu não altero o sinal na desigualdade, falando das inequações. Agora, quando eu tenho uma decrescente, eu vou ter que inverter o sinal da desigualdade. Beleza, queridos? Isso aqui é muito importante, anota isso aqui, porque isso aqui é importante para a gente. Beleza? Então, vamos fazer exemplo aqui. Nós falamos aqui das funções logarítmicas, e a gente está falando aqui, falando da função inversa, falamos que a logarítmica é inversa da exponencial, e aí eu mostrei o gráfico, como que é a função crescente e a função decrescente da nossa função logarítmica, e nós temos a questão de quando é crescente não altera o sinal, e quando é decrescente altera o sinal lá nas nossas inequações. Então vamos resolver a inequação para ver como é que fica esse negócio aí e encerrar nosso assunto de logaritmo. Beleza? Bom, queridos, um exemplo aí, primeiro exemplo para a gente trabalhar as inequações. 3 exemplos aí e a gente encerra nosso conteúdo de funções e assunto de logaritmos. Bom, na primeira inequação aqui, eu tenho log de 5x menos 1 na base 3 maior que log de 4 na base 3. Senhores, não podemos esquecer que a primeira coisa que a gente precisa fazer é a condição de existência. Qual é a condição de existência que a gente tem aqui? A condição de existência é 5x menos 1 maior do que 0. Bom, 5x menos 1 maior do que 0, 5x maior do que 1 e x maior do que 1/5. Vamos guardar essa equaçãozinha, vamos guardar essa equaçãozinha aqui, bonitinha para a gente não esquecer. Vou colocar aqui 1 para a gente não se perder. Beleza, queridos? Bom, outro detalhe é que a minha base, ela é 3. Base 3, pessoas, é maior do que 0, maior do que 1. Portanto, eu tenho uma função crescente. E quando a função é crescente, o que acontece? Eu não altero o sinal. Não altero o sinal. Bom, não alterando o sinal, e a gente tem ali nossas bases iguais, log na base 3 e log na base 3. Então, eu posso escrever assim, ó, 5x menos 1 maior que 4. Então, 5x maior que 5 e x maior do que 1. E aí eu encontro uma segunda equação, e eu vou pegar essa segunda equação aqui e vou escrever ela como 2. Bom, agora eu preciso fazer a interseção dessas duas informações que nós encontramos aqui. Tá certo? Então vamos escrever essas duas informações para a gente saber qual que é a solução para a nossa inequação. Na nossa reta real, eu vou escrever as duas afirmativas que a gente tem. Bom, a primeira, x tem que ser maior que 1/5. Então vamos jogar 1/5 aqui, ó. Vamos falar que 1/5 está aqui, então tem que ser maior, intervalo aberto, maior que 1/5 aqui. E ele tem que ser maior que 1/5. Então, minha solução está para cá, ó. É o infinito. E a segunda solução, x, pessoas, tem que ser maior do que 1. Então, vamos colocar intervalo aberto do 1 aqui, ó. Maior do que 1. Bom, agora, a reta real da interseção das duas inequações vai ser quem, pessoas? Vai ser todo mundo que está aqui, ó, à direita. Então, o que me interessa é quem? Intervalo aberto maior do que 1. Essa é a interseção.
Então, a solução dessa inequação de logaritmos vai ser quem? Solução igual x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior do que 1. Beleza, queridos? Tranquilo isso aí? Bem fácil, né? Só lembrar, o mais importante, é lembrar da questão da nossa função logarítmica, se ela é crescente ou decrescente. Vamos lá para B. A B a gente tem lá, log de x menos 3 na base meio, maior ou igual a log de 4, também na base meio. Tá, professor, o que a gente vai fazer agora? Também vamos fazer a condição de existência. Só que, queridos, tomar cuidado com isso aqui, ó. Condição de existência, é importante, tá? Minha condição de existência fala que x menos 3 tem que ser maior ou igual a 0, porque é o meu logaritmando. X tem que ser maior ou igual a 3. Beleza? Bom, aqui eu vou chamar esse carinha aqui da minha primeira solução. Agora eu vou resolver bases iguais, pessoas. Eu posso escrever assim, ó. X menos 3 maior ou igual a 4. X tem que ser maior ou igual a 7. Menos 3 passa para o outro lado, somado fica 4. Esse cara aqui é a minha segunda solução. Bom, agora prestem atenção. Prestem atenção no detalhe. Tá certo isso aqui? Isso aí tá certo, queridos? Não, tá errado. Por quê, professor? Porque a gente tem uma situação na nossa base. A nossa base é o quê? A nossa base ela está entre 0 e 1. Base entre 0 e 1, eu tenho uma função decrescente. E na função decrescente, pessoas, eu preciso inverter esse sinal aqui. Então, vai ficar x menos 3 menor ou igual a 4. Agora, tá certo. O meu x tem que ser menor ou igual a 7. Cuidado, queridos, cuidado, tá? Observem a base. Maior do que 1 é crescente, não mexo em nada. Entre 0 e 1 é decrescente, e aí eu preciso inverter o sinal da desigualdade. Bom, jogando lá na nossa reta real, então, as informações que a gente tem. Eu vou colocar aqui, ó. A primeira solução. E aí a primeira solução, x maior ou igual a 3. Vamos falar que 3 está aqui, ó. Maior ou igual a 3, então vai ser intervalo fechado. Maior ou igual a 3 está para cá, ó. A equação 2, que é esse carinha aqui que nós fizemos, ele vai ser quem? Vai ser menor ou igual a 7. Então, eu vou falar que o meu 7 está aqui, ó. Menor ou igual, então intervalo fechado. Menor ou igual a 7. Então, todo mundo aqui. Bom, e quem que vai ser, então, a solução na nossa reta real? Vai ser a intersecção de 1 e 2. Onde está a nossa intersecção, queridos? Aqui, ó. Então, é esse intervalo aqui que é a solução da nossa inequação. Certo? O nosso intervalo vai ser como? Como que vai ser o nosso intervalo? Esse cara aqui ele é fechado e passa por aqui. Então, esse cara aqui ele tem que ser fechado. Beleza? Menor ou igual, maior ou igual. E esse cara aqui, menor ou igual. E também, como ele é maior, também aqui ele vai ser fechado. Então, os dois fechados. Entre quais valores? Entre 7 e 3. Qual que é a solução, então, da nossa inequação, queridos? X pertencente aos reais, tal que o meu x ele vai ser maior ou igual a 3 e menor ou igual
a 7. Só o detalhe, só tomar cuidado com a questão da função decrescente, que é isso aí que pode atrapalhar a vida da gente, tá? Aqui não pode ser, aqui tá errado, queridos, ó. Esse cara aqui não é igual. A condição de existência é só maior, tá vendo? Então, só maior. Então, aqui o intervalo é aberto. E por aqui ser aberto, queridos, muda tudo pra gente. Aqui também é aberto. E aqui não pode ser menor ou igual, tem que ser só no pedaço maior. Tá bom? Só cuidado com esse cara decrescente aqui, tá? Pra gente inverter a solução. Bom, e agora, queridos, vamos lá. Nós temos lá o log de x menos 1 na base 12, mais o log de x menos 2 na base 12, maior ou igual a 1. Como que a gente vai resolver isso? Primeiro, observando ali, a gente tem dois logs somando e eles estão na mesma base. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes que a gente se esqueça, é a nossa condição de existência. E eu tenho duas, porque eu tenho dois logaritmandos com igual. Então, x menos 1 tem que ser maior do que 0 e x menos 2 tem que ser maior que 0. Portanto, pessoas, eu posso afirmar que x vai ser maior que 1 e x vai ser maior que 2. Essa é a condição de existência. E aí eu posso classificar esse cara como 1 e esse cara como 2. Bom, agora as bases são iguais. Olha só como que as propriedades elas são importantes para a gente. Eu tenho uma soma de dois logaritmos de bases iguais. Esses caras, eles saíram da onde? De um produto. Então, vai ficar log de x menos 1 vezes x menos 2 na base 12. Eles saíram desse produto. Beleza? Menor ou igual a 1. E, querido, se é 1 aqui também, a gente já pode mexer nisso aqui, né? A gente já pode escrever isso aqui como quem? Como log de 12 na base 12. Porque o log de 1, como o resultado é 1, logaritmo de base e logaritmos iguais, o resultado é 1. Bom, fazendo aqui a multiplicação e observando, eu tenho um sinal de desigualdade com logaritmos de mesma base, então eu já posso escrever esse cara fazendo igual a 12. Fazendo o produto, eu vou ter quem aqui? X ao quadrado menos 3x mais 2 menor ou igual a 12. Observe que a gente já fez rápido ali o processo. Aqui, vou passar o 12 para o outro lado, x ao quadrado menos 3x menos 10 menor ou igual a 0. Por soma e produto, pessoas, fatorando esse trinômio aqui, como é que fica? X menos 5 que multiplica x mais 2, maior ou igual a 0. E aí a gente encontra quem? Nós encontramos x menos 5 maior ou igual a 0, x menor ou igual a 5. A outra solução, x mais 2 menor ou igual a 0, a gente pode fazer como uma equação de segundo grau para não ficar confuso, tá, pessoas? Vou fazer isso, vai ficar melhor. Igual a 0 e x igual a menos 2. Por que a gente faz isso? Porque a gente joga agora lá na equação. E aí a gente já sabe qual é a solução. Nós temos uma equação de segundo grau com abertura voltada para cima e a solução fica menos 2 e 5. É esse intervalo aí que a gente quer. Bom, esse cara aqui, galera, é a nossa solução 3. Agora, o que está faltando para a gente encerrar com chave de ouro esse exercício aí? Jogar os 3 na reta real para saber como é que fica a solução dessa inequação. Vamos jogar lá na reta real os 3. Os 3 de uma vez. E aí a gente verifica quem vai ser a nossa solução. Faz a intersecção e aí a gente descobre quem que é a solução dessa equação. Tá acabando, tá acabando. Força na peruca aí. Bom, eu vou ter então uma reta real
segunda reta real, a terceira, e vou ter a intersecção. Pegando a primeira solução, pessoas, eu tenho quem ali? X maior do que 1. Então, vamos colocar 1 aqui. Tem que ser maior do que 1, então eu tenho um intervalo aberto aqui. Maior do que 1. A segunda solução, nós temos x maior do que 2. Esse carinha aqui. Então, a gente coloca o 2 aqui. Intervalo aberto. E a minha solução aqui. A terceira, olha a terceira, que é a nossa equação do segundo grau. Eu vou ter entre menos 2, eu vou colocar menos 2 aqui, e ele tem que ser menor ou igual. Então, intervalo fechado, e tem que ser menor que 5. Eu vou colocar o meu 5 aqui. E aí também fechado. Bom, está aqui entre menos 2 e menos 5 é a solução da nossa equação do segundo grau. Fazendo a intersecção dos três ao mesmo tempo, quais valores que vão atender aí a nossa solução, queridos? Eu vou pegar aqui, ó, esse cara e esse cara. São esses valores que têm que atender a nossa equação. Intervalo aberto em 2 e fechado em 5. Então, vou colocar aqui, ó, aberto, fechado. Qual que é a solução, então, dessa equação logarítmica? X pertencente aos reais. Então, o quê? O meu x tem que ser maior do que 2 e menor ou igual a 5. Beleza, queridos? Encerramos. Observem que não é difícil, é chatinho, né, gente? Mas inequações, geralmente as inequações, senhores, elas são assim. Geralmente não tem para onde correr. As inequações geralmente elas têm esse poder de nos deixar chateados, tá bom? Mas estão vendo que não tem dificuldade, é só fazer com calma e fazer a intersecção corretamente aí. Se gostou da aula, dá aquele like, se inscreva no canal. Um abraço, um beijo aí do Tio Fio para vocês. Grande abraço.